Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 3, onde Jesus aqui vai trazer duas ilustrações. A primeira ilustração com relação ao perdão que nós devemos dar àqueles que nos ofendem, e a segunda ilustração, uma parábola que vai nos mostrar qual deve ser a nossa relação com o próprio Deus. E aqui então o evangelista Lucas vai nos relatar as seguintes palavras de Jesus. Por isso, tomem cuidado, disse Jesus. Se seu irmão pecar contra você, repreenda-o. E se ele se arrepender, você deve perdoar-lhe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes, e 7 vezes volte a você e disser, eu estou arrependido, você deve lhe perdoar. Os apóstolos então disseram ao Senhor Jesus, dá-nos uma fé maior. O Senhor respondeu, se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirão a esta moreira, arraste-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Suponhamos que um de vocês tenha um servo que esteja arando ou que esteja cuidando das ovelhas no campo. Quando ele chegar, o que você vai dizer para ele? Venha agora e sente-se para comer? Não, é mais provável que você diga, prepare-me algo para comer, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e pode beber. Você agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também será com vocês. Quando tiver feito tudo o que lhes for ordenado, digam o seguinte, somos apenas servos comuns. Tudo o que fizemos era o que tínhamos de fazer. É interessante que aqui o Senhor Jesus vai mostrar e vai falar de duas relações. A primeira relação que nós devemos ter com o nosso próximo, com aqueles que muitas vezes nos ofendem e que pecam com relação a nós. E também, depois, a nossa relação com o próprio Deus. E Jesus vai nos mostrar que tanto na relação com o nosso próximo, quanto na relação com Deus, nós nunca devemos colocar nem o nosso próximo, nem Deus na condição de nossos devedores. Aqui o Senhor Jesus vai contar e vai abrir esse diálogo dizendo que se o teu irmão peca com você, ainda que ele peque 7 vezes contra você e 7 vezes ele vá te pedir perdão pelo mesmo pecado, ainda assim você deve perdoar ele as 7 vezes e se reconciliar com ele 7 vezes. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui é que nós nunca devemos achar que a partir de um determinado ponto as pessoas nos devem algo. Nós não devemos achar que a partir de um determinado ponto aquelas pessoas que falharam com você, aquelas pessoas que cometeram com você alguma injustiça, que te afligiram, em algum determinado ponto específico elas ultrapassaram aquilo que elas poderiam fazer e passam então a ser devedores seus ou devedores meus. O que o Senhor Jesus está dizendo é não, na nossa relação com as pessoas, é sempre nós que devemos amor e que devemos perdão, por mais que o nosso irmão cometa conosco uma injustiça. Quando ele comete conosco uma injustiça, não é ele que nos deve, mas é nós que devemos a ele o perdão e a reconciliação. E assim também com relação a Deus. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola de um servo que trabalha arduamente durante todo o dia e depois tem que trabalhar também no período da noite, no período final da tarde, para cozinhar para o seu senhor. E Jesus vai dizer, olha, depois que esse servo trabalhou, depois que ele fez todo o seu trabalho, o que ele vai dizer? Ele não vai dizer nada, além de dizer que é um servo comum e que não fez mais do que a sua própria obrigação. Então, com relação a Deus, quando nós perdoamos os outros, quando nós nos submetemos a Deus e fazemos aquilo que nós devemos fazer para Ele, nós não estamos sendo pessoas extraordinárias. Muito pelo contrário, nós estamos apenas cumprindo o nosso papel de servo,
cumprindo a vocação pela qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados por Cristo Jesus para a prática das boas obras, fomos criados para fazer boas obras. E à medida em que nós perdoamos, à medida em que nós fazemos justiça, à medida em que nós caminhamos com o Senhor Jesus Cristo e caminhamos com as outras pessoas e fazemos boas obras, ninguém, nem os outros, nem o próprio Deus é nosso devedor. Mas depois de termos trabalhado, depois de termos feito tudo, o sentimento que deve existir no nosso coração é o sentimento de que nós não fizemos mais do que a nossa obrigação e ainda devemos a Deus tudo aquilo que temos. E ainda devemos ao nosso próximo, aqueles que nos ofendem, o perdão e a misericórdia que nós recebemos do Senhor Jesus. Eu creio que essa disposição com relação à vida que vai nos ensinar a viver uma vida menos amargurada, a viver uma vida com menos reclamações, porque nós só reclamamos quando nós achamos que nós temos direito, nós só reclamamos quando nós achamos que o nosso próximo não está nos tratando da maneira que ele deveria tratar, quando nós achamos que Deus não está nos entregando aquilo que nós merecemos. Mas à medida em que nós entendemos que nós somos devedores dos outros e somos devedores a Deus, tudo o que acontece na nossa vida é motivo de gratidão. Que Deus desperte esta gratidão no seu coração, que você se enxergue cada vez mais como alguém que deve a Deus, como alguém que deve ao seu próximo, independente daquilo que ele fez a você. E então o seu coração se encherá de gratidão e de motivação para servir a Deus e para servir ao seu próximo. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.